Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, um vídeo cheio de informações sobre o Flamengo aí, né? Vamos falar sobre a vitória do Flamengo diante do Nova Iguaçu, né? O Flamengo fez 3-0 e já encaminha, né, o título já praticamente já tá garantido. Situação sobre Carlinhos, né? Carlinhos foi contratado recentemente pelo Flamengo e saiu agora os valores. Quanto que o Flamengo pagou para ter o Carlinhos, né? Atacante do Nova Iguaçu. Fechou por 3 temporadas. E quanto o Flamengo desembolsou de money para ter o jogador? Você quer saber? Assiste o vídeo até o final que você vai saber quais são os valores que o Flamengo pagou para ter o jogador, né? Terça-feira agora tem Libertadores. E o Flamengo já divulgou os jogadores que vão viajar para a Colômbia, né? Para poder enfrentar o Milionários nessa terça-feira. Você quer saber a lista de quais jogadores foram relacionados? Fica aqui também que você vai saber, né? E o Pedro, ele quebra um recorde aí, nesse Flamengo aí. E detalhes sobre esse recorde do Pedro. Quantos gols, qual é a porcentagem que o Pedro é responsável por gols no Flamengo até o momento? Assiste o vídeo até o final. Deixe seu like aí, se inscreve no canal também. Ativa as notificações que é importante. E vambora para mais um vídeo, galera. Né, que aí também foi possível fazer algo como uma pré-temporada, um pré-trabalho aí para o Tite iniciar, e já quando entrou no Carioca com a equipe principal também, e dando de fato a sua forma, e agora fazer a estreia da Libertadores, que acredito que seja um dos principais objetivos do ano, já com um time muito bem organizado. Isso acho que é fundamental para que esse trabalho já chegue assim como chegou, né? A campanha no próprio estadual mostra isso. Sim, você vê que ele elogia, e com toda razão, o técnico do Nova Iguaçu, merecedor mesmo, de todos os elogios, mas fala aí, ele não tem a estrutura que eu tenho. Óbvio que não tem, é muito diferente. E dentro dessa estrutura, inclua-se aí dinheiro para as contratações necessárias. Então, quando eles começam esse trabalho, no início do ano, pô, falta o lateral esquerdo aqui, vamos buscar ali o Vinha. Agora quero mais um zagueiro aqui. Vai lá no Bragantino e pega o melhor que tinha lá. Enfim, montando o elenco e arrumando, porque são várias mesmas competições e o Flamengo, claro, tem interesse e vontade de vencê-los. O ano passado foi muito ruim para o torcedor do Flamengo. A expectativa é que esse ano seja diferente, sim, com esse elenco nas mãos do Tite. E agora, é claro que ele também não podia fazer um discurso diferente. Eu ia chegar ali e falar assim, não, já vencemos, agora eu vou esquecer o dia 7, vou tratar só da Libertadores, né? Lógico que não, né? Ele falar que não está nada decidido. Eu acredito que esse sentimento não exista nem do outro lado, do Nova Iguaçu, que vai lá querer fazer um bom papel na decisão, se, quem sabe não perder, se puder ganhar de 1-0, então, nossa, será histórico e tal. Mas para não ir para os pênaltis, tem que ganhar de 4-0 do Flamengo, um time que não sofreu nenhum gol nesse campeonato com o Tite. Sofreu um gol quando estava com o Sub-20 do próprio Nova Iguaçu, gol de Carlinhos, que agora já pertence, inclusive, ao Flamengo. Então, assim, decidido isso está, acho que o Tite agora vai se preocupar mesmo com a Libertadores, mas um início muito bom, né? Ó, a primeira coisa é o seguinte, é o Campeonato Carioca. Pô, tá aí, já levou, né? Tudo indica, 99,99% já levou. Aí, agora focar e ter elenco. Agora ele se preocupa e a primeira resposta dele, Glaucia, foi o seguinte, não, eu não treinei 14 dias porque eu não tinha 6, 7 jogadores aqui. Nas seleções. E isso ele vai perder com a Copa América. Então, por isso também esse tipo de reforço já pensando. Ele pode perder os 2 laterais. Trouxe o Vinha, que pode ir embora para a Copa América. E quem sabe o Ayrton Lucas convocado também. Aí talvez vá precisar de um terceiro lateral. Que você vê, com um time riquíssimo de talentos, cheio de gente boa, talvez ainda tenha falhas, dependendo do período e de quais jogadores serão convocados. Ele já sabe que o Arrascaeta, De La Cruz, esses vão sair mesmo. Então, ele pode perder e ir num período interessante, porque, se eu não me engano, isso deve acontecer depois das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí, quem tiver muito jogador cedido para as outras seleções, pode ter algum impacto. Mas também é fruto de alguém que compra jogadores dos melhores da América do Sul. Né? Que investe e que pode investir. Então chega num momento de seleção, ele já teve do outro lado o Tite, sabe como é que é, o jogador quer ir, quer selecionável, etc. Mas isso é um assunto lá para junho ainda, né? Por enquanto o Flamengo quer administrar esse começo de Libertadores muito bem e também no Campeonato Brasileiro. Você lembrou do Carlinhos? Ele também assunto para o nosso Cícero Melo, que chega ao vivo aqui ao Sport Center, também neste pós-jogo de Nova Iguaçu e Flamengo.
Carlinhos, que ontem foi anunciado, que já estava negociado com o Flamengo e hoje foi a campo pelo Nova Iguaçu. Tudo bem, seu Cícero? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Boa noite. Obrigado, boa noite para você também. Um beijo, dona Glaucia, um abraço aí para o nosso Mauro e para o Fã de Esportes. Tivemos aqui um público superior a 43 mil torcedores, né? Todos rubro-negros praticamente, os outros 778 presentes, além dos 43 mil, talvez nem isso fossem de torcedores do Nova Iguaçu. Com essa derrota, o Nova Iguaçu perdeu uma invencibilidade no Campeonato Carioca de 9 jogos. Eram 6 vitórias e 3 derrotas, eliminou na semifinal. O Vasco da Gama vinha de uma vitória de 1-0 contra o Vasco no segundo jogo da semifinal. Senti no vestiário não, na coletiva do Nova Iguaçu, um clima de muita decepção, né, de frustração mesmo do técnico Carlos Vitor, né? Ele estava ali meio inconsolável com a atuação do time, né? Ele não gostou da atuação do time, achou que o time podia ter rendido mais. Mas o assunto também era, como vocês estavam comentando aí, o Carlinhos, né? Carlinhos, 27 anos, 1,95 m de altura, ex-base do Corinthians. Ele esse ano fez 15 jogos, contando com hoje 9 gols, e é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols. Ele chamou a atenção do Flamengo. Como o Flamengo perdeu, por enquanto, o Gabigol por 1 ano, né? 2 anos de suspensão, mais 1 ano na prática, só pode voltar em abril do ano que vem se a situação não for revertida, precisava de um substituto para o Pedro quando ele for para a seleção ou quando não puder jogar machucado ou suspenso. Eles analisaram bem o Carlinhos durante todo o Campeonato Carioca e aí o Tite, que parece já tinha trabalhado com o Carlinhos no Corinthians, né, pelo que ele falou agora há pouco. E vamos ouvir então o técnico Carlos Vitor falando não só da derrota, como também da saída do Carlinhos. Eu perguntei para ele como foi administrar o Carlinhos já no adversário, assim que acabar o Campeonato Carioca, se teve que fazer uma conversa com o jogador, né, para que o jogador tivesse tranquilidade para jogar, e depois conseguimos fazer o Carlinhos. Na zona mista ele não se negou a falar não e falou do Flamengo. Vamos ouvir então os dois falando aí do jogo, principalmente o técnico Carlos Vitor, e dessa saída dele para o Flamengo, já negociado com um contrato de 3 anos com o clube, como o próprio Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, anunciou oficialmente minutos antes do jogo, já aqui no Maracanã hoje. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente. Graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Tite, eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia para treinar direto, ele me botava eu para treinar direto entre o elenco profissional, e isso amadureceu bastante, né? E agora eu tô podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. Ia ser um gol no Flamengo? Acho que tinha que comemorar, não tem jeito. A explosão do gol, né, é o mais importante. Já vai direto para outro ponto lá no Maracanã com a Roberta Barroso, trazendo mais informações também do Flamengo neste pós-jogo. Tudo bem, Beta? Um beijão para você, seja bem-vinda. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, para o Mauro, também para o Fã de Esporte. É isso, o Flamengo venceu por 3-0, construiu uma boa vantagem nesse primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e agora pode até perder por 2 gols de diferença, que fica com a taça da competição. A torcida saiu muito satisfeita depois aqui dessa partida e se tem um ponto a lamentar foi o gol anulado de Pedro, porque logo depois que apareceu no telão a jogada, o impedimento milimétrico, a torcida aqui no Maracanã vaiou bastante. Mas o Pedro marcou os 2 gols da partida, o primeiro de pênalti e depois na segunda etapa. E entrou para a história do Flamengo, porque antes tinha a expectativa do rubro-negro chegar ao gol de número 13.000, então, né, em toda a história. E o Pedro, então, entrou para essa história porque marcou o primeiro, o segundo. O Flamengo precisava de 2 gols para chegar a esse número e conseguiu. Nas redes sociais, o Flamengo até lembrou de um jogo em 2016, quando o Leandro Damião chegou ao gol de número 12.000. E naquele jogo, o Leandro Damião também teve um gol anulado e depois fez o gol de número 12.000 da história do Flamengo. Claro, não do Leandro Damião. E é isso, então, depois do jogo, o Pedro falou aqui com a imprensa sobre essa marca histórica
que a gente já traz o Pedro para falar, mas a gente fala também sobre a situação do Gabigol. Isso porque as homenagens, né, com bandeiras na arquibancadas, o Gabigol teve essa homenagem, ele que está suspenso por tentativa de fraude no exame antidoping, e adesivos também foram distribuídos para a torcida com a frase, fechados com o Gabigol. Logo depois do jogo, o Gabigol também fez um post nas redes sociais e escreveu o seguinte: nós por nós, pelos nossos. O Marcos Braz passou aqui também na Zona Mista e falou um pouquinho mais sobre essa situação do Gabigol. O Marcos Braz chega nesse Sport Center e também o Pedro, artilheiro do Campeonato Carioca, com 11 gols. Um placar muito bom, né? Um passe importante que a gente deu para a final. A gente sabe da qualidade que tem o Nova Iguaçu, não foi à toa que eles chegaram na final, né? Tiveram muito mérito durante todo o campeonato, durante a semifinal também. Então a gente entrou com muita seriedade, muita concentração para fazer um jogo de excelência. Então acredito que realmente a gente teve esse equilíbrio, né? Tanto ofensivo como defensivo também. Fico feliz por essa vitória e por ter dado um passo importante, mas sabendo que não tem nada ganho, né? O segundo jogo também vai ser um jogo muito complicado, entrar com a mesma seriedade, a mesma concentração que a gente teve nesse jogo. Pedro, você ainda marca 2 gols e entra para a história aí do Flamengo, porque essa marca histórica para o rubro-negro de 13 mil gols marcados. Como é que é isso para você? E no final você ainda entregou a sua camisa para o goleiro do Nova Iguaçu, que também é uma marca importante, assim, né? O Nova Iguaçu sai com essa derrota, mas ele acaba fazendo parte dessa história também. Como é que foi tudo isso? Fico feliz, né, por essa marca, né, que o Flamengo chegou, né? Isso mostra a grandeza que é o Flamengo, né? Essa homenagem que o Flamengo fez também para o Zagallo foi muito bonita por causa da importância dele, né, para o futebol brasileiro e pelo Flamengo também, né, foi muito, né, importante. Fico feliz por ter feito esse gol 13 mil, né, então agradecer, né, ao Flamengo por essa oportunidade e claro aos companheiros também que sem o coletivo, o individual não sobressai. Então mais uma vez hoje coletivamente a gente esteve muito bem durante a partida. A gente ficou muito preocupado, a gente não contava com o tamanho dessa punição, a gente acreditava muito forte numa advertência, até uma advertência mais dura, severa, deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então ele fez o teste de sangue e depois ele foi treinar. Como ele começou os treinamentos, você só pode fazer a sequência das análises 2 horas depois que você para o treinamento. Você está descansado. Então isso demorou. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. Dito isso, você tem aí uma maneira de enquadramento que a gente vê, que foi muito severa, e até o placar de 5-4, eu acho que botou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. Mais uma vez, o atleta teve os erros dele, poderia ter amenizado algumas coisas, não o fez, mas daí ter a punição que teve, a gente acha que não procede e é injusto. Tá aí então Marcos Braz, também o Pedro Braz falando sobre essa punição do Gabigol. E agora o Flamengo vira a chave, porque na terça-feira tem Libertadores, sai Carioca, entra Libertadores. O rubro-negro enfrenta o Milionários na Colômbia, altitude de 2.600 metros acima do nível do mar. Gláucia. Boa, Beta, obrigada, um beijo para você, bom término também aí para você, para toda a nossa equipe neste pós-jogo de Nova Iguaçu e Flamengo no Maracanã. Essa questão do Gabriel, o Braz falando ali, né, Mauro, que também teve a coleta de sangue e tudo, acho que a questão toda, e é o que o pessoal do doping relata, né, quando leva o caso adiante, é justamente essa questão dos protocolos, né, que teriam não sido cumpridos, enfim, foi todo o comportamento ali, né, e eu acho que chama a atenção o período da suspensão, ok, né, dos 2 anos, mas eu acho que é muito isso que tem que ser visto e questionado, né? Não, ninguém está colocando em dúvida se ele passaria ou não no exame, como disse o Braz, ele fez exame de sangue, não tem nada. Foi o desrespeito com a equipe que foi lá.
E o que foi relatado e o que foi julgado foi essa falta de respeito. E aí nem entrou, a gente lê as coisas lá, nem falou muito no exame de sangue, falou mais na coleta de urina, que ele demorou, que ele entregou o frasco aberto, que ele se incomodou, que o rapaz foi lá conferir se ele estava sozinho no banheiro, se tinha mais gente, enfim. Foi o comportamento dele, um pouco marrento, como o Braz, em outras palavras, quer dizer, que levou a esse julgamento. É forte, é grande. Quiseram fazer um julgamento exemplar, possivelmente, pelo nome que ele tem. Só que agora só tem que recorrer ao CAIS. E pode ser que, se for lá na Justiça da Suíça, isso pode aumentar. Então, é um risco. Não há uma certeza que você vai lá e essa pena vai cair. Enfim, é uma situação difícil para os advogados, para o próprio Gabigol, decidirem a saída, mas é a única saída. Ou ele fica até abril do ano que vem sem jogar, ou ele recorre e não é mais aqui no Brasil, é lá fora, e já tivemos casos em que a pena lá mudou para maior. Aí você imagina se ele ficar 4 anos sem jogar, o que será da carreira dele. Foi uma atitude muito infeliz do Gabigol, que resultou nisso, e é ruim para o Flamengo. Evidentemente, para ele nem se fala, não sei como é que está a cabeça dele, vai precisar de muito apoio agora nesse momento. Mas tudo indica que o Flamengo vai recorrer lá fora. Vamos ver se vai cair a pena. 2 anos de suspensão retroativo, né? Sim. Aconteceu isso em abril do ano passado, portanto já tivemos um ano aí, agora esse ano, por isso que você falou até abril do ano que vem. Sem forçar, bateu o Nova Iguaçu por 3-0 no Maracanã. Aqui na pauta tem até a pergunta, selou o título? Para mim já selou. Não tem nem praticamente selou o título já é do Flamengo, 3-0 no Maracanã e vai entrar já nesse segundo jogo tranquilão. Se o Tite quiser também fazer algumas mudanças, visando aí Libertadores, pode mexer na equipe. 3 para o Flamengo, 0 para o Nova Iguaçu. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Na sexta-feira você disse... Eu acho que o Nova Iguaçu não passa do meio de campo. Teve muitas dificuldades. E o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu 3-0, Flávio. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. É muito desproporcional, né? É muito diferente. O Nova Iguaçu eliminou os outros, tal. Culpa dos outros, eles que se expliquem. Botafogo, o Vasco, o Fluminense. Não tem explicação para o Nova Iguaçu chegar na final do campeonato. Como não teve no Volta Redonda, no ano passado. O Volta Redonda chegou na semifinal, tem que se explicar. Esses times grandes é que tem que se explicar, porque o Volta Redonda esse ano não aconteceu nada, como ano que vem não tem mais Nova Iguaçu. Então não tem explicação. E o Flamengo é outro papo, né? O Flamengo seria muito favorito contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, que será contra o Nova Iguaçu. Então não tem, imagina. Muito tranquilo, muito sossegado. Meteu 3-0, depois nós vamos discutir o lance do primeiro gol, que pode não ter sido pênalti, dá para discutir. Não muda nada. Se não fizesse aquele gol, faria outro. Se quisesse fazer mais, faria mais. São coisas diferentes. São patamares diferentes. É aquela história que eu falo dos estaduais, quando você mistura coisas desiguais. Então, o Nova Iguaçu seria um bom time, digamos, para uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, 5ª divisão para disputar o ano inteiro. Poderia até disputar, né? Brigar. Mas para a 1ª divisão, que é o nível do Flamengo, não dá. É muito desproporcional. E agora vão sair vários jogadores, né? Vai perder atletas. Vai sair, tá todo mundo vendo essa campanha do Nova Iguaçu. Não tem muito o que fazer também, né? Deve estar na 4ª divisão, se for o caso, vai jogar talvez algum jogo e depois já acaba. Então não dá nem para manter esses jogadores. Não tem. Agora, se ele tivesse calendário o ano inteiro, a conversa era outra. Sairia um ou outro jogador, Carlinhos, que acabou tendo uma nova oportunidade no Flamengo. Mas teria um time montado para jogar. Agora, qual a motivação do cara ficar lá se ele sabe que vai jogar meia dúzia de jogos e depois já não tem mais o que fazer? Então, é coisa desproporcional, coisa desigual. Quando é desigual, não tem jeito, imagina. O Flamengo vai ganhar de quanto quiser o segundo jogo, mas também não tem por que forçar muito, porque agora já começam os campeonatos para valer, né? Começa a Libertadores, começa o Brasileiro, e aí o papo é outro. E a primeira rodada vale os mesmos 3 pontos da última rodada, aí não dá para vacilar. E daqui a pouquinho nós vamos analisar. Eu acho que nós tivemos 2 lances polêmicos de arbitragem, o pênalti, como citou o Flávio, e também o gol anulado do Pedro. Até agora o VAR não me convenceu desse gol anulado do Pedro, e o pênalti eu também não sei se eu marcaria. Houve o contato? Houve, mas eu acho que o Ayrton Lucas podia ter seguido na jogada, né? Ele cai depois, enfim. E o Pedro poderia ter cortado a unha, né? Na sexta-feira, tem um podólogo, corta a unha bonitinho, não tinha sido anulado o gol.
Bruno Prado, muito boa tarde para você. A sua análise dessa vitória do Flamengo que atropelou o Nova Iguaçu por 3-0. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O título, claro, mais que decidido e com todo respeito ao Nova Iguaçu, antes mesmo do primeiro jogo. Né? Não via nenhuma possibilidade do Flamengo perder o título para o Nova Iguaçu, mas é realmente curioso, né? Como o Flamengo bem, né? Que o Flamengo ano passado teve um ano tumultuado, um ano difícil. E teve vários tropeços. Perdeu o estadual pro Fluminense, depois de ter feito uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo, como fez esse ano na semifinal, mas aí a gente viu como já era outra coisa. O Fluminense nem ameaçou a classificação do Flamengo para a final, depois do Flamengo ter conseguido a vantagem. O Flamengo bem, ele é muito superior aos outros times do Rio. O Fluminense era o que poderia tentar incomodar, não conseguiu. Mas o Vasco, o Botafogo estão tentando se refazer como o SAFs. O Botafogo chegou a ter ótimos momentos no Brasileiro do ano passado, mas ainda é um início de um projeto, né, de times que vinham disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com frequência. Não sei se vai funcionar a SAF do Vasco, a SAF do Botafogo. A do Vasco parece que está mais difícil. Mas mesmo que funcionem lá na frente, é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa imediata. E o Flamengo já vem há alguns anos com um projeto muito forte. Quando estabilizou o seu lado financeiro, né, mudou tudo, passou a usar muito o potencial de arrecadação que tem o Flamengo, conseguiu equilibrar os seus problemas financeiros e passou a ser uma potência financeira do continente. E estando bem, não é fácil competir com o Flamengo. Poucos conseguem aqui no futebol sul-americano. O Palmeiras é um deles. E os outros são sazonais, né? O Flamengo e o Palmeiras estão sempre brigando. Aí tem ano que o Atlético Mineiro está bem, aí tem ano que o Fluminense está bem, aí outro ano pode ser o Inter, pode ser o São Paulo, pode ser o Grêmio. Mas os que vão brigar com eles variam. Mas Flamengo e Palmeiras quase sempre estão ali. E o Flamengo, ano passado, ele teve problemas no campo mesmo, né? Fora de campo. Eu não estou dizendo que a diretoria do Flamengo é maravilhosa. Eu acho até que a direção de futebol é tão ruim quanto a maioria aí do Brasil. Mas ao lado financeiro continuava tudo ok no Flamengo. O Flamengo, ano passado, era também uma potência financeira, como já é há alguns anos. Mas aí teve problemas no campo, né? Que acho que começam na direção de futebol e se estendeu aos seus treinadores. Não que Vitor Pereira e Jorge Sampaoli sejam treinadores ruins. Não são, eles têm carreiras respeitáveis. Mas cada país tem a sua particularidade. Os dois chegaram a fazer bons trabalhos no Brasil. Para mim, o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians foi bom e do Sampaoli também, no Santos, no Atlético. Mas aqui no Brasil, esse lado da gestão de pessoas, ela tem um peso maior do que em outros lugares. Talvez por uma questão social, por uma questão cultural. E o Tite, além de ser um excelente treinador, né, o melhor brasileiro há mais de uma década, ele vai muito bem nessa questão da gestão de pessoas. Então, com um ótimo elenco, um treinador competente, sem nenhum problema de relacionamento, que no ano passado afetou bastante o Flamengo. Não quer dizer que todos amem o Tite. Gabigol, Bruno Henrique estão no banco, eles não devem amar tanto o Tite quanto o Cebolinha ama, por exemplo, porque o Cebolinha já jogou com ele na seleção e agora no Flamengo. Mas com um técnico bom, com um bom relacionamento pessoal entre eles lá, com o time que tem, no Carioca realmente não tinha adversário. E aí o Nova Iguaçu ficou em segundo lugar na primeira fase, foi o segundo time com o maior número de pontos e depois eliminou o Vasco. Dá para fazer até um paralelo com o que acontece aqui em São Paulo. Depois a gente vai falar do Campeonato Paulista, mas a gente já falou várias vezes aqui. A Ponte Preta ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, pegou o Palmeiras, foi atropelado. Sim. O Novo Horizontino não tinha perdido para nenhum grande, inclusive para o próprio Palmeiras. Agora cai para o Palmeiras e eliminou o São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Fez um jogo duro com o Palmeiras, mas ganhou. Até acho que os times daqui dão mais trabalho. O Santos acho que vai dar trabalho para o Palmeiras na final. O Santos acho que vai dar trabalho para o Palmeiras na final. Mas dentro do normal, Palmeiras e Flamengo vão ganhar os seus campeonatos estaduais e vão brigar pelos campeonatos nacionais e sul-americanos. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Vamos falar um pouco aí sobre as notícias do Flamengo e quanto o Flamengo pagou para poder contratar o Carlinhos do Nova Iguaçu. Lembrando que o Carlinhos ele tinha contrato com o Nova Iguaçu até final de 2025 e o Nova Iguaçu aceitou negociar o jogador com o Flamengo, né? Então o Flamengo desembolsou um valor bem pequeno, né, considerado a outros jogadores que geralmente o Flamengo contrata, né? Então vamos dar uma olhada aqui sobre os valores que o Flamengo contratou o Carlinhos, sobre a situação do Pedro, de quantos por cento o Pedro é responsável, né, ter gols nessa temporada jogando pelo Flamengo.
O Flamengo, nessa terça-feira, vai jogar contra o Milionários, né, na estreia da Libertadores. E qual são os jogadores que foram relacionados para essa partida, né? Vamos falar aqui também, né? E, obviamente, o Flamengo mantém o tabu, né, ainda, né? Jogando no Maracanã contra o Nova Iguaçu, nunca ter perdido para o Nova Iguaçu jogando dentro do Maracanã, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos valores, né? Então o Flamengo aí contratou Carlinhos, 27 anos, 1,95 m aí, né? O Flamengo pagou pelo jogador, ou desembolsou, né, pelo jogador, 600 mil euros, né? Equivalente a 3,2 milhões na cotação atual, né? Lembrando que é um valor bem pequeno em consideração aos outros reforços, né? Então o Flamengo pagou aí pouco mais de 3 milhões de reais para poder contratar o jogador até 2027, né? Contrato de 3 temporadas, né? O Flamengo já divulga, né, os relacionados para esse jogo diante do Milionários pela Libertadores nessa segunda-feira, após a vitória diante do Nova Iguaçu e encaminhar já esse título aí, né? O Flamengo já relaciona alguns jogadores para essa estreia na Libertadores que vai acontecer nessa terça-feira, né? Os goleiros Rossi, Diogo Alves, quer dizer, e Matheus Cunha, né? Zagueiros Cleiton, Davi Luiz, Fábio Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira. Laterais, Ayrton Lucas, Varela e Matias Vinha, né? Wesley lesionado, né? Meio campista, Alan Rasca, De La Cruz, Pulgar, Ayrton Araújo, né? Igor Jesus, Lohan, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo, né? E no ataque, BH, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esses são os jogadores relacionados para a estreia da Libertadores. Lembrando que Gabigol, Gerson, Wesley são desfalque, né? Gabigol e Gerson sabemos o motivo. E o Wesley, lesão muscular, né? E o Flamengo ainda mantém um tabu aí, né? Sem perder para o Nova Iguaçu na história do Maracanã, né? Então, o Flamengo já jogou, acho que 12 vezes aí. 12 ou 16 vezes contra o Nova Iguaçu. E nunca perdeu no Maracanã, né? E o Pedro, artilheiro do Carioca, né? O Pedro é responsável por 42% dos gols do Flamengo em 2024. Então o cara não para de marcar gol, né? O Pedro já marcou 13 vezes em 2024, né? 13 vezes dos 31 gols que o Flamengo marcou até o momento, né? Lembrando que 13 vezes contando 2 gols de amistoso. Mas é uma temporada artilheira do Pedro. E acho que ele tem tudo para tranquilamente chegar a casa de 40 gols nessa temporada. Mas deixa a tua opinião aí. É isso aí, e tamo junto. Deixa o seu like e se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo, beleza? Tamo junto e é nóis aí.